O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, quando nós nos aproximamos assim desse finalzinho de ano, a gente começa a pensar em Natal, mês de dezembro está chegando, começa a pensar nos feriados, ceia de Natal, amigo secreto, parcelamento do cartão de crédito, Black Friday, enganação total. Então a gente pensa sempre nesse momento em fim de ano. A gente une a ideia do Natal, né, ao fim de ano. E a gente as chama, né, de festas de fim de ano, né? E sim, coincide com a chegada do fim do ano civil. Mas para nós, na igreja, enquanto liturgia, quando a gente começar a pensar em Natal, a gente já começou um ano novo. E já estamos num outro ano litúrgico, né? Então, diferente do ano civil, nós não estamos começando no 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro. Mas a gente começa no advento. Então, a cada advento, vem um novo ano litúrgico. Hoje estamos no 33º domingo do tempo comum. Semana que vem é a 34ª, solenidade de Cristo Rei. E daqui a 15 dias nós já estaremos num outro ano litúrgico, já é advento. E o advento para nós católicos, ele está dividido em duas partes. A primeira parte do advento, por mais que a gente ao ouvir advento, a gente sempre pense em preparação para o Natal, também, mas não só isso. A primeira parte do advento, ela não olha para trás, pensando num evento que aconteceu em Belém há mais de 2000 anos atrás. A primeira parte do advento olha para frente, para um futuro que nós ainda não experimentamos e ansiamos pela sua chegada. A primeira parte do advento fala da segunda vinda de Jesus e não da primeira. Fala da chamada parousia, juízo final, a vinda definitiva. Então, até o dia 16 de dezembro, você vai ouvir na liturgia evangelhos e leituras com essa temática de apocalipse zumbi. Então, realmente, fim de mundo, corpos, vísceras, sangue, essas coisas, sabe? Então, se você tiver um estômago meio fraco, prepara o coração e toma muito Eno daqui até o dia 16 de dezembro. Porque, embora o advento só comece daqui a 15 dias, a liturgia já começa a viver isso hoje. E não estamos nem em advento ainda. Então, o que é o tema da liturgia hoje? Fim de mundo. O que é o tema da liturgia de semana que vem? Fim de mundo com força, porque é Jesus, Cristo Rei, voltou, passa o rodo e fecha a conta. Então, e depois, no outro final de semana, o que é a liturgia? Fim de mundo, 1º domingo do advento. Aí depois, no outro, fim de mundo também, 2º domingo. Aí no outro, aí calma, aí acabou. Então, é pelo menos 4 semanas agora, intensas nessa vibe dark, para a gente poder, então, meditar sobre um assunto que nós não gostamos de meditar.
que, se possível, fazemos um esforço tremendo para fingir que ele não acontece, que ele não existe. Então, por isso que a liturgia, na sua pedagogia, ela nos ajuda. Ela vai forçar a barra e vai fazer com que esse chá de boldo desça goela abaixo, quer você goste ou não. Então, vamos começar a dar o primeiro passo. Hoje é só introdutório, né? Vamos ter aí mais algumas semanas para aprofundar nesse tema. Mas hoje nós já começamos, então, diante de um texto que ele é dos textos assim mais saborosos no Antigo Testamento para você ler. Está caçando um livro legal no Antigo Testamento, está faltando literatura simpática, então vai ler o livro de Daniel. Você sabe que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles ficaram um tempo na Terra Prometida sem serem dominados, mas não durou muito tempo. Logo, no século VIII, eles foram invadidos por um império do norte chamado Assíria. Depois, no século VI, eles foram invadidos por outro povo, que eram os chamados babilônios. Este foi o chamado grande exílio do povo de Deus. Eles foram levados para a Babilônia, ficaram lá, até quando mudou lá de reinado, deixou de ser Babilônia e passou a ser Pérsia. Essa é a lembrança mais doída que o povo tem enquanto distância da sua terra prometida. Foi uma das maiores provações que eles viveram. O livro de Daniel, ele é escrito falando sobre esse evento. Então, quando você lê o livro de Daniel, você vai ver algumas cenas que são famosas, conhecidas aí já na nossa memória, até catequética, né? Aquela cena lá do Daniel, na cova dos leões e tal, virou até a música do Legião Urbana, não tem nada a ver, mas paciência, o título é esse. Então, ali nós temos a cena daquele rapaz que revela os sonhos do rei, temos a cena lá daquela imagem gigante com cabeça de ouro, peito de ferro, perna de bronze, pé de ferro misturado com barro. Então, umas coisas legais assim para caramba para se ler, né? Mas o tempo cronológico que Daniel narra está acontecendo quando? No século 6 a.C., quando o povo está no exílio da Babilônia, sofrendo essa ausência da terra, está vivendo uma grande provação. Só que qual que é o problema? O problema é que o livro de Daniel não foi escrito no século 6 a.C., ele foi escrito mais ou menos no século 2 a.C., O evento do exílio babilônico aconteceu em 587 a.C. O livro de Daniel foi escrito mais ou menos no ano 160, 170 a.C. Então, é uma distância bem considerável. Então, por que Daniel, o texto é escrito 200 anos antes de Cristo, falando de um evento que aconteceu 6 séculos antes de Cristo? Porque quando o livro de Daniel foi escrito, o povo judeu estava sofrendo uma outra dominação. Eles estavam na Babilônia, voltaram para a Terra Prometida, chegando na Terra Prometida, para variar, ficaram um tempinho sossegados, mas logo eles foram submetidos a uma outra dominação, agora do chamado Império Helênico, né? São os generais de Alexandre Magno, né, que depois do falecimento dele, ficaram ali brigando pelos pedaços das províncias. E na terra onde Jesus depois viria a nascer, estava um tirano cuidando daquele povo e exercendo ali um domínio, com um nome muito simpático. Vi hoje que tem algumas grávidas aqui na igreja. Se você estiver procurando um nome legal para pôr no seu filho, ainda não achou, então experimente. Antíoco Epifanes V, porque o quarto é um demônio que está lá no Antigo Testamento, que reinou sobre o povo de Israel no século 2 a.C. Então, quem era Antíoco Epifanes IV, que era o rei do pedaço? Foi o homem que mais aterrorizou a vida dos judeus. Nós estamos no século 2 a.C., hein? Está chegando Jesus já. Mas esses gregos fizeram com que aqueles judeus literalmente comessem o pão que o diabo amassou com um rabo. Mesmo no exílio da Babilônia, os judeus nunca perderam o direito de serem judeus. Eles nunca perderam o direito de viverem a sua fé. Mas Antíoco Epifanes, lá na terra deles, quando ele chegou, uma das suas primeiras atitudes foi colocar uma estátua dentro do templo dos judeus. Sim, os judeus que não aceitam imagens, tem alguns parentes hoje próximos, cristãos, mas paciência, mas para os judeus era inadmissível falar de imagem. E dentro do templo, Antíoco Epifanes coloca uma imagem de Zeus, o deus grego, peladão, musculoso, travado, devia ser parecido com o Vin Diesel da época, né? Então, assim, mas aquilo foi uma afronta com o povo judeu. E mais, ele impediu eles de viverem a fé em todas as dimensões.
Eles eram obrigados a comer carne de porco, sob condição de morte. Bom, eu como sem precisar de morrer, acho legal. Mas para eles, carne de porco era proibido, era um animal imundo, não podia se comer. Eles estavam proibidos de se circuncidar, ou seja, não tinha mais como fazer aliança com Deus. Eles tinham as suas sagradas escrituras tomadas e queimadas. Então o cara estava dizimando a fé deles. E no meio desse pandemônio, no meio desse desespero, aquela sensação de que agora vai acabar tudo, agora não tem para onde correr mais. Nós vamos ser dizimados. E aí no meio desse drama, então, surge o texto da profecia de Daniel, inspirado por Deus, onde se fala de um outro tempo, 6 séculos antes de Cristo. Lembrando os judeus, olha como nós sofremos lá atrás na Babilônia. Olha como nós quase desaparecemos ali. Olha como nós vislumbramos, parece que é o final. Mas Deus veio em nosso auxílio. Deus cuidou de nós. Deus mostrou para o Império Babilônio, para o Império Persa, que o nosso Deus é o Deus da história. Que a história não é um fruto de eventos que acontecem aleatoriamente, mas que existe um Deus que a conduz. E o nosso Deus nos tirou de lá. O nosso Deus nos trouxe para cá. E o nosso Deus vai dar um jeito agora. Então, por que é trazido para nós na liturgia de hoje essa memória dessa profecia de Daniel? Nessa discrepância de tempo tão grande, mas que os dois tempos possuem algo em comum. O povo judeu vivia um tempo de angústia suprema, ao ponto de chegarem ao desespero de acharem que iriam desaparecer. Mas vem uma memória. O nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus está conosco. Hoje nós falamos de fim de mundo olhando para essa leitura, e aí depois o Evangelho vai insistir nisso mais explicitamente, para que nós aprendamos uma verdade profunda da nossa fé cristã. Primeiro, não nos interessa o final do mundo. Não nos interessa como é que vai ser, quando que vai ser, se vai cair raio, se vai ter explosão, se vai ter... Não interessa. Para você católico, não interessa o fim do mundo. Para você católico, interessa a finalidade e não o fim. Embora sejam sinônimos se aplicados adequadamente, mas para você interessa a finalidade com a qual Deus conduz a sua história e está te levando numa direção. Porque senão, você começa a ouvir esse evangelho, você começa a pensar que a igreja está te engambelando. Poxa, padre, mas tem mais de 2000 anos que nós escutamos essa história de que Jesus vai vir, que está chegando, que está à porta, e já morreu gente, já nasceu gente, e esse Jesus nunca chega, esse nunca vai chegar. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é que Jesus está às portas do encontro de cada um de nós. E nós não estamos distante de realizar um encontro pessoal com Ele e definitivo. Não precisa do fim do mundo para você se encontrar com Jesus, precisa só do seu fim. Não precisa de acabar tudo, precisa de você acabar. Então, por isso que Ele está às portas e a igreja não está te enrolando. E é importante lembrar que, então, em todos os tempos, houve essa sensação de que está acabando, de que, nossa, será que nós vamos conseguir? Nossa, será que vai dar certo? Eu fico imaginando a angústia do povo na Idade Média, quando daquela peste negra, onde o povo morria caindo igual barata na beirada do veneno e não sabia o que estava acontecendo. Era uma doença causada por rato e ninguém fazia ideia que desinfetante era o remédio. E o povo morreu, mais de 1/3 da população da Europa. Aquele povo desesperado achou, é o fim agora. Eu fico imaginando a angústia do povo nas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Fico imaginando a angústia do Japão no dia 6 de agosto, quando aquelas bombas atômicas foram ali lançadas e dizimou uma nação. Aquele povo tinha certeza, acabou, agora é o fim, não tem mais nada. E não vamos longe, vamos para nós. 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando chegou aquela danada daquela Covid, como é que nós ficamos? Rapaz, o trem trancou tudo e fechou tudo e o nego começou a morrer gente. Eu nunca na minha vida fiquei com medo de ficar desempregado. Naquele dia eu fiquei. Foi, porque fechou a igreja, fechou tudo, acabou. E agora? Falei, agora lascou. Ué. Já meti uma propaganda no Instagram logo. Gente, eu estou visitando quem está morrendo com Covid. Estou aqui. E aí apareceu um emprego, menino. Foi serviço para o lado do vento. Mas como nós ficamos naqueles dias?
O desespero, a angústia, vai ter dinheiro, não vai? Vai ter comida, não vai? Meu parente vai morrer, não vai? Ah, fiquei sabendo a notícia do fulano e ciclano. Então, vamos lá, gente, seja honesto. Quem de nós naquela época não deu um frizinho na espinha e falou, agora vai. Agora acabou. Agora vai dar ruim para todo. Eu tinha certeza absoluta que nunca mais ia voltar ao normal. Absoluta. Nunca mais. Então, todos nós vivemos um tempo de provação, onde nós temos o direito de achar que é o fim, que não tem mais para onde correr. E não é diferente hoje, mesmo sem uma pandemia, a gente olha para as lutas do dia a dia nosso, a gente olha para o que uma família enfrenta para ser fiel, para ser fervorosa na fé, para fazer o que tem que fazer, um profissional para ser justo, honesto, dedicado, fazer o que tem que fazer, um jovem para viver uma vida coerente, viver uma vida reta, uma vida de moral. Então, quanto que é difícil, dá aquele desespero de achar, é o fim, não dá. E aí nós então somos chamados a olhar para a liturgia hoje, e ver Daniel meditando sobre o século VI, tirando uma lição para o século II, e aproveitemos nós para o século XXI. A nossa história não é uma série de eventos randômicos. A nossa história tem um Deus que a conduz, e que nos quer levar a bom termo, que nos quer levar a um final. Mas não um final de fim de acabou, mas um final de finalidade. Mas se faz necessário que nós então permitamos que esse Deus conduza a nossa história. Que nós tenhamos essa consciência que o mundo faz questão de que nós esqueçamos. A consciência de que nós caminhamos para um fim. De que nós caminhamos para um encontro definitivo com Deus. Por isso que o Evangelho chama atenção para esses sinais. Olha, a figueira, quando dá broto, cai a folha e coisa e tal. Está chegando o verão, então presta atenção. Então, assim, você não precisa ficar procurando sinais cósmicos, estrelas, lua, sol, eclipse. Não, olha para os sinais que estão acontecendo ao seu redor. Esses dias eu estava começando a fazer uma meditação sobre a minha geração e eu cheguei a uma conclusão um pouco assustadora. O povo que eu conheci, que eu convivi, com os quais eu cresci, está morrendo. E eu já enterrei 2 grandes amigos meus. Aquele que eu dizia que era o meu melhor amigo da minha, assim, aquele período ali de ensino médio, sabe? 2º grau e tal. Eu enterrei o meu melhor amigo já. Depois, na pandemia, eu não posso nem contar quantos, enterrei vários. Mas eu continuo enterrando pessoas assim, família, tia está morrendo, primo. E eu começo a pensar, rapaz, morreu, vou morrer. Eu vou morrer. Você também, se Deus quiser, der tudo certo, se Deus quiser, não numa segunda-feira, vai morrer. Na segunda é muito triste morrer, gente. Nossa, dá um desespero, o povo tentando achar padre, não acha. E o defunto lá naquele desespero para ser enterrado, e cadê o padre? E é muito triste. Então, assim, evita, gente, evita morrer dia de segunda, é muito triste. Então, deixa para terça. Quarta é feriado, a consciência negra também não morre, é muito triste também. Então, deixa para quinta, sexta é diabão de morrer. Então, assim, mas nós vamos morrer, vamos. Mas o mundo faz com que a gente se esqueça dessa verdade. Então, quais são os sinais dos tempos? Os sinais são esses. Bursite, tendinite, tendinopatia patelar, artrose, osteoporose. Esses são os sinais. Estamos envelhecendo, estamos morrendo. As pessoas que a gente ama estão morrendo. E nós vamos achar que só com a gente que não. Nós vamos achar que eu vou ficar aí para a semente aí, Matusalém, e só eu que vou ver Jesus voltar. Não tenhamos essa ilusão tosca, barata, chula, que o mundo quer que nós tenhamos. Mas aprendamos a ter essa convicção, que o povo de Deus aprendeu a duros pagamentos, sofreram muito, mas nunca perderam a fé de que o nosso Deus cuida de nós. Então o nosso Deus também é o mesmo Deus deles, não é outro. O nosso Deus cuida de nós, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter a honestidade de estar atentos e ver a mão dele que nos conduz, ver a mão dele que nos está levando a bom termo e quer nos levar para uma finalidade. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, como adiantei no início, nós vamos meditar sobre esse tema longamente durante as próximas semanas. Mas não faça da sua vida de fé pequenos lapsos de 50 minutos, se for comigo, de uma missa dominical,
onde você vem, escuta um pouquinho, vai embora, esquece, depois semana que vem você vem, escuta mais um pouquinho. Medita durante a semana. Pensa sobre o que você ouviu. Pensa sobre as verdades que foram anunciadas nessa liturgia. Para que quando você chegar a semana que vem, você venha ansioso. Nossa, e agora? Para onde que nós vamos? Qual que é o próximo passo, né? Para onde que nós estamos caminhando em direção à meta? Para que assim, verdadeiramente, quando a gente começar a celebrar o Advento, e isso aqui já é quase que um pré-Advento, a gente realmente mergulhe nessas liturgias fantásticas. E faça com que para nós não seja só mais um fim de ano que se aproxima, mas realmente uma vivência prática tal que se o fim para mim chegar, eu estarei pronto e quero estar com Ele. Vivi por Ele, vivi para Ele e quero com Ele estar por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,